Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. O meu sinal é... Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar e aprender sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para interpretar os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Para entender com facilidade os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, que é o tema da nossa aula de hoje, precisamos sempre usá-los em nossa vida, como forma de direcionamento. E aí, tá ficando claro para você? Se ainda não te preocupas com isso. Estou aqui para te ajudar a entender o que significa cada um desses pontos. Temos aqui alguns exemplos para que você tenha uma melhor compreensão. Mas calma, antes você deverá ler uma notícia comigo do jornal Geo em Foco. É o Jornal Pedagógico de Geografia do CENTEDES. Vamos ler juntinho, eu e você? Pronto, já podemos começar a leitura. Atenção! Vamos começar pelo título. Jogos estudantis reuniram 35 escolas públicas da Zona Norte de Manaus, AM, em maio de 2010. Pausa aí. Zona Norte? Você conhece ou mora nessa região? Vamos continuar lendo. Subtítulo. Mais de 1.000 estudantes das 35 escolas públicas da Zona Norte de Manaus disputaram jogos estudantis promovidos pela Secretaria de Educação de Manaus. Pronto! Agora você está começando a entender que os seres humanos sempre tiveram a necessidade de se deslocar. O uso de elementos da natureza como um ponto de referência era fundamental no passado. Um elemento da natureza ou ponto de referência que utilizamos até hoje na nossa região são os rios e igarapés. Isso mesmo! Pergunte aos seus pais ou responsáveis qual igarapé que eles costumavam tomar aquele banho delicioso quando ainda eram mais jovens. Pode perguntar também para os seus tios, tias, avós. Por que não? Pois, quanto mais pessoas você conversar, mais coisas legais sobre a sua região você aprenderá. Certamente já pediram para você virar à direita ou à esquerda, na rua da padaria, do supermercado ou de qualquer outro lugar para encontrar um parente ou amigo. Alguns pontos turísticos da cidade onde você mora têm essas informações, justamente para orientar os moradores ou até turistas que estão visitando a cidade. Para seguir uma trilha, por exemplo, existem, ou é para existir, algumas marcações para guiar as pessoas não se perderem nesse lugar, como você pode ver na imagem 1. Na imagem 2, observamos uma placa de trânsito que informa sobre as ações de trânsito específicas. Neste caso, manter a faixa da direita livre, mas com atenção. É necessário essa habilidade para a orientação correta do nosso dia a dia ou nas representações espaciais específicas. Podemos relembrar como nós nos orientamos entre direita e esquerda? Sim, vamos lá. Temos agora um momento para você levantar da cadeira, ficar em pé e repetir os meus movimentos. Notem que temos ao fundo a visão central da ponte do Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba, aqui no estado do Amazonas. Pedirei licença para vocês agora, pois irei virar de costas para explicar na prática como funciona. Portanto, fique atento aos meus gestos para você não se confundir e nem ter dúvidas. Quando eu levantar a mão, você levantará a mesma mão que eu. Calma! Continue em pé, me olhando normalmente. Somente eu preciso virar. Esta é a mão direita, normalmente a mão que usamos para escrever, portanto, é o nosso lado direito. Esta é a nossa mão esquerda, a mão que os seus pais usam às alianças de casamento, ou normalmente um relógio de pulso, portanto, o nosso lado esquerdo. Agora você já sabe qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. E aí fica mais fácil para continuarmos a nossa aula de hoje. Fique atento para um momento de destaque do nosso conteúdo de hoje. Vamos falar agora dos pontos cardeais. Quando falamos de norte, sul, leste e oeste, estamos falando dos pontos cardeais. No Brasil, os pontos cardeais podem ser representados também por uma letra representativa. Observe,
O norte é representado pela letra N. O sul é representado pela letra S. Já o leste é representado pela letra L. E o oeste é representado pela letra O. Os pontos cardeais são assim chamados porque são os melhores indicadores de uma direção. O nome cardeal é originado do latim cardinalis, que significa principal ou essencial. Portanto, esses pontos são essenciais para a nossa orientação espacial. Um detalhe importante é que o norte geográfico do planeta está sempre no mesmo lugar. O que muda é o ponto de observação ou do observador. Observe a imagem. Nessa imagem ao fundo, observamos a praia da Ponta Negra. O norte está em destaque. Acompanhe comigo. O nosso balão representa o observador. Ele pode mudar de um lugar para o outro. E o norte geográfico sempre estará na mesma direção. Observe a animação. Veremos nesse momento dois exemplos como os pontos cardeais podem ser usados. As imagens parecem ser do mesmo lugar, mas são de lugares diferentes. Uma delas é muito famosa. É a estátua do Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio. Certamente você já ouviu falar do Cristo Redentor, de braços abertos. Na imagem 1, observamos o monumento do Cristo Redentor no município de Rio Preto da Eva, estado do Amazonas. Quem construiu esse monumento provavelmente deve ter planejado que o braço direito aponta para o norte e o braço esquerdo aponta para o sul. Portanto, a imagem do Cristo Redentor está olhando para o oeste e atrás o leste. Na imagem 2 do monumento do Cristo Redentor, esse famoso, no município do Rio de Janeiro, acontece o oposto, ou seja, ao contrário. O braço direito aponta para o sul e o esquerdo para o norte. Ele está olhando para o leste e atrás dele é o oeste. Viram como ficou mais fácil de se orientar? Os pontos cardeais também nos ajudam a entender os mapas. A Rosa dos Ventos é um dos 5 principais elementos que compõem o mapa. Ela indicará o norte para cima. Você sabia? Os seres humanos perceberam que o Sol surge todos os dias no céu, quase que na mesma direção e se opõe no lado oposto. O movimento que observamos diariamente o Sol realizar no céu é chamado de movimento aparente do Sol. Com esse movimento, temos a impressão que o Sol gira em torno do planeta, mas na verdade, a Terra é que gira em torno do Sol. Achou que eu havia esquecido dos pontos colaterais e subcolaterais? Vamos falar deles agora. Mas antes, vamos aprender um pouco sobre a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ou Rosa Náutica, é uma representação dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais que geralmente aparecem em bússolas, mapas, plantas, croquis e em espaços públicos para orientação de pedestres. Sua utilização é muito comum em todos os sistemas de navegação, antigos ou atuais. Observe o desenho e veja como é caracterizado a forma de estrela e sua origem tem relação com as direções do vento, em que as pontas apontavam para a direção onde o vento era predominante. Agora, vamos falar dos pontos colaterais. Quando falamos de sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste, estamos falando dos pontos colaterais. No Brasil, os pontos colaterais podem ser representados também por uma letra. Observe. Sudeste situa entre o sul e o leste, representado pela sigla SE. Nordeste, localizado entre norte e leste, representado pela sigla NE. Noroeste, entre o norte e o oeste, representado pela sigla NO. E o sudoeste está entre o sul e o oeste, representado pela sigla SO. Para contemplar a nossa Rosa dos Ventos, vamos analisar os pontos subcolaterais.
Pontos subcolaterais. Os pontos subcolaterais, que oferecem uma forma mais detalhada de orientação, são originados entre as localizações dos pontos cardeais e colaterais. São eles: norte e nordeste, NNE, norte, noroeste, NNO, leste, nordeste, LNL, leste, sudoeste, LSE, sul, sudeste, SSE. Calma que ainda tem mais um pouco. Sul, sudoeste, SSO. Oeste, sudoeste, OSO. Oeste, noroeste, ONO. E aí, dedicado aluno, está gostando da nossa aula de hoje? Continue comigo, pois agora iremos exercitar o nosso conhecimento. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Além dos pontos cardeais, temos também os pontos colaterais e subcolaterais. Qual a representação abaixo contempla todos os pontos de orientação citados? Vamos ler as opções. Letra A, ponto dos ventos. Será que é a letra B, estrela de orientação? Temos a opção C, rosa dos ventos. E a opção D são todas as respostas anteriores. E aí? Alguns segundinhos para você responder? Eu já sei que você sabe. Vamos ver a resposta? Isso mesmo, letra C, rosa dos ventos. Parabéns! Vamos para a atividade 2. No Brasil, os pontos colaterais podem ser representados também por uma letra. Marque apenas uma alternativa correta a respeito das siglas dos pontos cardeais. Vamos para a letra A. Contempla Sudeste, sigla S, e Sudoeste, sigla TE. Letra B, Oeste, sigla O, e Leste, sigla LS. Temos a letra C, Norte, NE, e Sul, ES. Vamos para a letra D, Norte, sigla N, e Sul, sigla S. Eu tenho certeza que vocês sabem. Vamos lá, alguns segundinhos. Vamos à resposta. Isso mesmo, letra D. Norte significa a sigla N e Sul significa a sigla S. Muito bem. Vamos para a atividade 3. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. Temos as palavras rosa dos ventos, cardeais e mapa. Vamos observar o texto para ter certeza. Os pontos espaço também nos ajudam a entender os mapas. A espaço é um dos 5 principais elementos que compõem um espaço. Agora você já é capaz. Vamos ler o texto e completar? Os pontos cardeais também nos ajudam a entender os mapas. A rosa dos ventos é um dos 5 principais elementos que compõem um mapa. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Hoje, você aprendeu o quê? É necessário saber sobre os pontos cardeais e colaterais para a orientação correta no nosso dia a dia ou nas representações espaciais específicas. Vimos também que a rosa dos ventos é uma forma mais usada para a representação dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Foi possível também perceber que o norte geográfico do planeta está sempre no mesmo lugar. O que muda é o ponto do observador. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda no entendimento sobre a sociedade em que estamos inseridos. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!